Fala galera do segundo ano, caramba, eu tô morrendo de saudade de vocês, sabia? Mas estamos de volta para mais um vídeo. Esse vídeo aqui, gente, de gimnospermas, é um vídeo que a gente vai assistir juntos de um professor que eu gosto muito. A gente vai fazer uma revisão inicial de gimnospermas, porque a gente parou em algumas adaptações que as gimnospermas tiveram para evitar a perda de água. E não falamos de reprodução. A gente não falou da reprodução naquele esquema. Lembra aquele esquema que eu faço de briófitas, pteridófitas, aquele que eu não fiz para gimnospermas. Então esse vídeo aqui é um vídeo de revisão e é um vídeo de matéria nova, porque a gente vai falar de reprodução. Como eu gosto de fazer aqueles esquemas no quadro, e aqui não tem muito, eu fico um pouco limitado a fazer esse material aqui, a gente vai utilizar o livro e vamos utilizar videoaulas de outros professores. Como na primeira parte, naquela primeira revisão, vocês assistiram a videoaula dos professores do SAIS, aqui a gente vai assistir videoaulas do professor Oda, do Descomplica. Em outro momento a gente assiste videoaula de novo lá do SAIS, mas por enquanto a gente vai ficar com esse professor, um professor que eu gosto muito, que foi meu professor, assisti aula com ele quando estava no ensino médio também, gosto muito desse professor, confio nesse professor, me inspira, então a gente vai assistir essa aula maravilhosa de gimnospermas juntos, ok? Eu ainda não sei ainda mexer muito nesse programa, então vou fazer aqui na frente de vocês mesmo, eu vou só diminuir um pouquinho a minha imagem, deixar eu bem pequenininho para a gente não perder nada lá de onde a gente quer. Tá legal? Paramos aqui, ó. Falamos, deixa eu só mostrar para vocês. Falamos das características gerais, da evolução, dessa transição de pteridófita para gimnospermas. Falamos também, deixa eu ver aqui, entendemos um pouquinho dos nomes, né? Lembra que a gente falou dos nomes das gimnospermas relacionado ao seu ciclo produtivo. Porém, essa parte aqui de ciclo de vida a gente não viu. Tinha ficado, lá no seu geral, tinha ficado para a próxima aula e acabou, não tivemos mais aula. Entendeu? A gente ia falar desse ciclo reprodutivo aqui. Então, porque logo depois é pequenininho, né, gimnosperma, logo depois vem os exercícios. Então, vamos ver como que vai ser essa videoaula. Vamos assistir a aula de revisão com todo o conteúdo. Pegue o seu caderno com a sua revisão, pegue o seu livro com as suas anotações. Todo o conteúdo que a gente já falou, a gente vai ver de novo com o professor Oda. E quando chegar em reprodução, deixa eu mostrar para vocês, ó. A gente vai assistir dessa forma aqui, ó. As características gerais, só vídeos curtos, que é uma revisãozinha, 4 minutinhos, depois as adaptações para evitar a perda de água, só para a gente relembrar, e depois reprodução de gimnospermas. Aí esse vídeo aqui, a gente tem que sugar esse vídeo aqui, tá? E depois vamos ver 3 videozinhos rapidinho de 3 exemplos de exercício, ok? O vídeo vocês estão vendo que vai ser, espero que seja o mais curto possível, para não ficar cansativo e vocês poderem dar pausa, anotar, voltar quantas vezes for necessário, ok? Então vamos assistir essa primeira parte? Vamos lá, deixa eu dar o play aqui. Olá, galera do Descomplica. Você que ama botânica, você que adora as plantinhas, pois é, esse módulo a gente vai desmitificar as gimnospermas, de forma que você vai saber tudo de cor e salteado sobre os pinheirinhos. Minha gente, vocês sabem que gimnospermas e angiospermas são classificadas como fanerógamas, são classificadas como espermatófitas. Então, o pinheiro, as gimnospermas, são as primeiras fanerógamas, possuem órgãos reprodutivos aparentes. E são as primeiras espermatófitas, plantas com esperma, plantas com sementes. Uma outra classificação que você pode utilizar também é o fato delas serem sifonógamas. O que é isso? Vão ser as primeiras plantas com grão de pólen que vai dar a essas plantas uma baita vantagem reprodutiva em comparação com as criptógamas, em comparação com as briófitas e pteridófitas,
Cara, a vantagem do grão de pólen é importantíssima, mas já já você vai ver melhor quando a gente apresentar aqui para você a reprodução das gimnospermas. Lembra. Pega seus cadernos de vocês, gente, e acompanha a aula. Tudo isso que o professor falar vai estar no caderno de vocês, porque a gente já viu tudo isso em sala. Ok? Então vamos lá. Por enquanto, é muito importante que você saiba que gimnospermae significa sementes nuas. Ué, Otinha, mas por que a semente é nua? Otinha, por que a semente é peladinha? Porque ela não tem a roupinha, ela não tem o envoltório protetor, ela não tem fruto. Então, essas plantas, elas já possuem raiz, caule, folha, um órgão reprodutivo que a gente não pode chamar de flor, que é o cone ou o estróbilo e a semente. Agora, por que não é flor? Porque o cone não tem o ovário ainda, e como não tem ovário, né, esse ovário não pode se desenvolver gerando frutos. Então, não... Isso a gente vai ver lá em angiospermas, quando ele falou de ovário gerando fruto. Ok? Vamos ver se vamos entender melhor quando a gente chegar lá em angiospermas. Não há ovário, não há frutos. Então, embora elas já tenham um órgão reprodutivo aparente, são fanerógamas, a gente não pode chamar isso de flor, não. Muito menos falar que elas tenham frutos, uma vez que elas têm sementes nuas. Na época dos dinossauros já existiam os gimnospermas, abundantes pelo planeta. Porque as gimnospermas, em comparação com as pteridófitas e, muito mais com as briófitas, elas já podem ter um porte muito maior, muito mais frondoso. O que ocorre aqui hoje, o que a gente chama de gimnospermas, claramente é um grupo parafilético, ou seja, você tem várias origens evolutivas. E como esse grupo tem várias origens evolutivas, atualmente no nível superior, a gente não fala mais de gimnospermas. Na verdade, hoje as gimnospermas são divididas em 4 diferentes filos, né? Que a gente usa o termo divisão para as plantas. A gente tem as coniferófitas, que são as coníferas, o pinheiro, a araucária, beleza? O pinheiro do Paraná é um exemplo importante aí, né, de coniferófita. As guinetófitas, que são as guinetos. As cicadófitas, que são as cicas, muito usado em paisagismo, é como se fosse um pinheirinho mais baixinho, bem bonito, usado em jardins grandes das casas. E, por fim, as ginkófitas. Ginkófitas como, por exemplo, o ginkgo biloba, que muita gente toma em comprimidinho porque acredita que o ginkgo biloba pode aumentar a irrigação sanguínea cerebral e pode ser importante para a memória. Como características importantes também das gimnospermas, a gente encontra uma grande associação com fungos nas suas raízes. Sim, as micorrizas estão presentes aqui, onde o fungo dá para a gimnosperma água e sais minerais e recebe em troca matéria orgânica. Então, sem esse fungo, ela vive muito mal, é uma associação mutualística. Vamos ver agora no próximo vídeo. Galera, essas divisões que ele falou são as divisões lá da página 38, essa daqui. São as divisões que ele falou. Então pega o seu livro e dá uma observada aí, ok? Vou continuar aqui. As características importantes que essas plantas têm para evitar a perda d'água excessiva. Que é o próximo vídeo que a gente vai ver aqui agora. Eu não vou dar nem pausa, a gente vai direto. Deixa eu colocar aqui, voltei, pronto. Vamos lá. Pois é, minha gente, uma característica muito importante dos pinheiros é que os pinheiros são plantas perennifólias. Os pinheiros são plantas sempre verdes. Qual é o significado disso? Mesmo que outono e inverno sejam extremamente rigorosos, o pinheirinho está lá, bonitão, sempre verde, verdinho, sem perder as suas folhas. Diferentemente de outras plantas que perdem as folhas no outono e inverno, que a gente chama de plantas caducifólias ou decíduas, os pinheirinhos vão estar sempre verdes, não perdem as folhas não. Isso aí é legal, é bonito, eu posso ter uma árvore de Natal bonita, pinheirinho, mesmo no inverno rigoroso. Pode, mas por outro lado, para a planta, isso traz uma série de complicações. Porque pensa que no inverno rigoroso da taiga, da floresta de coníferas, você vai ter a neve o tempo todo aqui caindo sobre os pinheiros. A água do solo vai estar congelada na forma de neve, na forma de gelo. E ora, essa plantinha não tem como pegar cubinho de gelo
e transportar da raiz às folhas através do seu xilema. Transportar zelinho para folha. Não tem como fazer. Então, a planta, quando está com a água do solo congelada, ela se encontra em um processo de seca fisiológica. Então, esse ambiente para a planta, ele está tão seco quanto um deserto. Ué, Oda, mas tem água no solo? Tem, mas está congelada. Se ela está congelada, ela está indisponível ao vegetal. Então, o pinheiro ele tem que ter uma série de adaptações que evitem uma perda d'água excessiva, e é isso que a gente vai apresentar aqui. Por exemplo, tem raiz profunda? Tem! Porque a raiz profunda tenta achar alguma água que não esteja congelada, para que garanta, assim, um aporte, ao menos que mínimo, para as folhas, para garantir que essa fotossíntese ela possa ser mantida. E por falar em folhas, como é que é a folha do pinheirinho? Ó, pensa na sua árvore de Natal. A folha não parece um espinhozinho? A gente fala que essa vegetação é uma vegetação aciculifoliada, porque as folhas têm um formato de agulha, têm um formato de espinhos, para diminuir a Superfície de contato, superfície de contato, superfície de contato. Diminuindo a perda d'água do vegetal. Lelê? Sobre essas folhas, a gente encontra uma cera espessa, uma cutícula espessa feita de um cerídeo que é chamado cutina. Com a importância dessa cera, cara, as ceras, por serem lipídios altamente insolúveis em água, vão impermeabilizar a folha, diminuindo a perda d'água dela também. E nas folhas, né, onde a gente encontra estruturas responsáveis pelas trocas gasosas, qual o nome dessas estruturas mesmo, hein? São os estômatos. O que a gente observa é que esses estômatos, tudo bem, eles trocam gases, mas eles perdem água. E para evitar a perda excessiva nas gimnospermas, nos pinheiros, o que a gente observa são esses estômatos dentro de criptas, dentro de pequenas depressões das folhas, pois os estômatos em criptas, eles perdem água, até perdem, a água está aqui, ó. Mas quando vem o ventinho, ó, ele não carrega água, porque essa água vai ficar ali dentro da cripta, mesmo na forma de vapor, criando uma camada aquosa, que a gente chama de boundary layer, que vai evitar a perda d'água excessiva desse vegetal. É porque se o estômago estivesse na superfície, gente, a água perdida via transpiração viria o vento e ia levar. E aí a planta perderia mais água. Aí viria o vento e iria levar, e perderia mais água. Agora, nessa criptacenha, você tem sempre um meio saturado em água, evitando a perda d'água do vegetal. E acredita-se que até mesmo o formato, né, de cone de uma conífera seja importante para que a neve possa escoar através da sua copa, evitando que ela fique acumulada na superfície das suas folhas. Então, mais uma vez, quais são as principais adaptações dos pinheiros para evitar a perda d'água excessiva? Raiz profunda, folhas aciculadas, uma vegetação aciculifoliada, uma cutícula espessa formada de cutina, o formato de cone e os estômatos em criptas. Essas são as principais características, todas as demais provêm do seu ciclo reprodutivo. Galera, isso aí vocês devem ter reparado que foi basicamente o que a gente falou na sala. Tá tudo aí em tópicos que vocês anotaram, tá tudo no caderno de vocês, ok? Agora, assim como nas outras embriófitas e pteridófitas, a gente fez o esqueminha, então nessa próxima aula aqui, muita atenção, deixa eu dar pausa aqui e iniciar, muita atenção, porque nessa próxima aula aqui vai explicar justamente lá a página, cadê? Essa página 42 e 43. Então, faz esse esqueminha, vai aparecer a imagem aqui no vídeo, faz esse esqueminha igual a gente faz no quadro, deixa ele separado aí no teu caderno, pode colocar reprodução de gimnospermas e faz o esquema, ok? Para a gente poder acompanhar essa aula. Então, muita atenção, que logo depois a gente vai fazer os exercícios aqui para tirar todas as dúvidas, beleza? Então, vamos assistir. Gente, deem uma olhada aqui comigo na reprodução das gimnospermas. Agora o negócio começa a complicar.
Porque, ó, tá aqui o pinheirinho, né? A gimnosperma, que tem o cone masculino e o cone feminino. Que é como se fosse uma flor, mas a gente disse que não pode usar o termo flor. É um cone ou estróbilo masculino e um cone ou estróbilo feminino. Vocês O anotaram isso. pinheiro, ele tem na parte masculina, ó, a produção dos esporos. Só que agora essas plantas, elas são chamadas de heterosporadas, porque o esporo masculino é menorzinho, é o micrósporo, o esporo feminino é maior, é o megásporo. Minha gente, se o pinheiro ele está produzindo esporos, ele é esporófito ou é gametófito? Galera, ele perguntou se o pinheiro está produzindo esporos, ele é esporófito ou gametófito? Beleza, essa parte aí vocês já sabem. Lembra que esse megasporófito, microesporófito, vocês colocaram isso no caderno, criei as observações lá, as frases, bonitinho no caderno de vocês. Então, dá uma analisada naquelas frases, observa aqui o esquema que ele está colocando e vamos comparar. Tá? Muita atenção. Se for o caso, volta ao vídeo, assiste de novo, muita observação daqui para frente, ok? Compara sempre com o seu material, beleza? Vamos lá. Quem produz esporos é sempre o esporófito, não é verdade? Sim. Então, o pinheirinho é o esporófito. Que lembra que a gente já falou que os esporos são produzidos sempre por meiose? Isso. Então, a meiose é espórica, sempre nas plantas, não é isso? E no cone masculino, a microesporófila tem a célula-mãe do micrósporo, que sofre meiose, gerando os 4 micrósporos. E no cone feminino, a megaesporófila, aproveitar que travou o vídeo ali. Olha o que que ele falou. Que tem no Por seu meiose, gerou 4 micrósporos. Por que 4 micrósporos? Porque na meiose, como a gente viu na sala, geram sempre 4 células. Ok? Lembra disso. Da mesma coisa aqui embaixo. Vão gerar 4 megásporos. Porém, ele vai mostrar pra gente que 3 vão se degenerar. Ok? Vou voltar aqui esse pedacinho pra gente analisar. Espera aí. Vamos lá. Meiose gerando os 4 micrósporos. E no cone feminino, a megaesporófila, Eita! Tá bom, tem problema não. que tem no seu interior o óvulo, que é essa estrutura inteira, tem a célula-mãe do megásporo, que por meiose origina os megásporos. Gente, sempre antes da meiose, a célula é N ou 2N? Sempre antes da meiose, ela é 2N. Isso. Então, todas essas estruturas, tá? Porque o esporófito é 2N. Isso a gente já cansou de ver. Agora, depois da meiose, são formados os esporos N, que por mitoses originarão o gametófito, não é verdade? Então, os micrósporos por mitoses, eles vão originar o gametófito. Mas olha aqui. Olha o que está sendo formado. Está sendo formado o grão de pólen, que carregará no seu interior os gametas masculinos ao encontro do gameta feminino. Lembra nas briófitas, lembra nas pteridófitas, que o gameta masculino ele era, ó, flagelado para nadar ao encontro do gameta feminino? Aqui o gameta masculino, ele está dentro de uma naficinha, de um aviãozinho, que vai voar ao encontro da estrutura feminina. Então, é extremamente importante que vocês entendam que, a partir das gimnospermas, a reprodução das plantas depende da água? Não! E por que não? Porque ela já tem o grão de pólen para levar o gameta masculino ao encontro do gameta feminino. Beleza? Enquanto isso, no estróbilo feminino, o megásporo, né, só é formado porque os outros 3 degeneram. Acho muito legal, porque lembra, né, a ovulação da mulher, que forma um óvulo e 3 glóbulos polares que degeneram. Então, só um megásporo vai ficar ali. E esse megásporo, por mitoses, ele originará o arquegônio com gameta feminino, a oosfera, e a nucela, que é um tecido que posteriormente virará um tecido de reserva. Lembra que depois da meiose... Gente, anota essa observação aí, ok? Quando a gente fala de arquegônio ou esfera, nada de novo aqui, tá? A gente já viu isso em briófita e pteridófita, ok? Então, volta o vídeo e faz a observação aqui da nucela, o que ele falou.
todo mundo é N. Deixa eu voltar aqui um pedacinho. Ele originará o arquegônio com gameta feminino, a oosfera, e a nucela, que é um tecido que posteriormente virará um tecido de reserva. Lembra que depois da meiose, todo mundo é N, todo mundo é haploide, né? Isso. Aqui em cima também, depois da meiose, todo mundo é N, todo mundo é haploide. O grande pólen vai fuar, cair sobre a estrutura feminina, nesse buraquinho também chamado micrópila. E quando ele cai ali, tão logo ele cai, ele vai crescendo um longo tubo, por onde descerá o gameta masculino, que fecundará o gameta feminino, originando o zigoto. O tubo polínico, que é essa estrutura, e o saco embrionário, que é esse conjunto, tubo polínico e o saco embrionário, são os gametófitos masculino e feminino, respectivamente. Então, anota essa observação aí. Quem é o esporófito? É o próprio pinheiro. E quem é o gametófito? É o tubo polínico e essa região aqui do arquegônico ou esfera. Vou voltar de novo aqui. Fecundará o gameta feminino, originando o zigoto. O tubo polínico, que é essa estrutura, e o saco embrionário, que é esse conjunto. No caso, ele está falando do saco embrionário. Então, anota essa informação, gente. Tubo polínico e saco embrionário, que vai ficar, no caso, o arquegônico ou esfera, tá? Então, anota essa observação. Quem é esporófito, nas gimnospermas? Os pinheiros. Quem é o gametófito? Tubo polínico e o saco embrionário, ok? Tubo polínico e o saco embrionário são os gametófitos masculino e feminino, respectivamente. Então, o gametófito masculino é o tubo polínico, o gametófito feminino é o óvulo, né, que origina ali o saco embrionário. O correto é chamar o gametófito feminino o saco embrionário. Beleza? Uma vez que há a fecundação, o zigoto se desenvolve, origina o embrião, e esse tecido, que é a nucela haploide, vai originar o endosperma, também haploide, que será responsável pela nutrição do embrião. E o óvulo, né, essa estrutura inteira, origina a semente das gimnospermas, que é chamada de pinhão. Observa aqui, olha o que ele falou, ó. O embrião é 2N, porque teve fecundação, N com N, né? Ele vai ser 2N. Só que essa nucela aqui não teve fecundação na nucela, a nucela é N. E aqui, quando chega no pinhão, que é essa estrutura aqui, essa nucela vai continuar sendo N, vai virar o endosperma. Então, no final, a gente tem o embrião 2N e esse endosperma N, dentro do nosso pinhão. Ok? Vou voltar esse pedacinho aqui. Nutrição do embrião. E o óvulo, né, essa estrutura inteira, origina a semente das gimnospermas, que é chamada de pinhão. Então, mais uma vez, fecundou. Depois da fecundação, o óvulo vira o pinhão, e o pinhão, que é a semente, tem no seu interior o embrião, que é diploide, e o endosperma, que é haploide. Para a gente poder passar régua, as informações mais importantes do ciclo são: qual é a fase que predomina no ciclo reprodutivo das gimnospermas? Esporófito. Esporófito é a fase dominante. A reprodução depende da água? Não, porque há o grão de pólen, tubo polínico, que permitem que essa fecundação ocorra de forma independente da água. A estrutura reprodutiva, né, aparente, é o cone ou estróbilo, e a semente é chamada de pinhão. O conjunto de pinhões pode ser chamado também de pinha, que não é um fruto, porque gimnospermas nunca possuem frutos. Lelê? Espero que você tenha entendido, né? Galera, olha o que ele falou nesse final aqui, ó. Fase dominante. Para não confundir. A reprodução depende da água? Ó, não, olha esse porque há o finalzinho. grão de pólen, tubo polínico, que permitem que essa fecundação ocorra de forma independente da água. A estrutura reprodutiva, né, aparente, é o cone ou estróbilo, e a semente é chamada de pinhão. O conjunto de pinhões pode ser chamado também de pinha. E o conjunto de pinhões é a pinha. Então, quando a gente olha aquela estrutura lá, não é o pinhão, é o conjunto de pinhões que é a pinha. Ok? Que não é um fruto, porque gimnospermas nunca possuem frutos. Lelê?
Espero que você tenha Ok? entendido, né? A lógica teórica Aí agora a gente das vai... gimnospermas. Você viu que nesse vídeo você precisa... Deixa eu ver se está tudo certo, ok, 24 minutos. Você viu que nesse vídeo você precisa fazer algumas anotações. Então, o que você vai fazer? Vai dando pause nos vídeos, nos locais que dê para ver as imagens. Anota esse esquema. Anota esse esquema no caderno de vocês e vai colocando essas observações, as observações que foram faladas, ok? Anota quem é o gametófito, que a gente tem aqui cadê? Tubo polínico e o saco embrionário, anota essas informações. Quem é o esporófito, anota que a nucela é N, continua sendo N, se transformando em endosperma. Anota essas informações. Não dependem de água, porque agora a gente tem o grão de pólen, ok? Beleza? Então vamos para fazer 3 exercícios que são pequenininhos. Ele vai estar explicando, vai ler a pergunta e vai explicar os exercícios. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. 2 minutinhos, ó, coisinha rápida. Pode ser uma gimnosperma. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Bom, gente, olha aqui a primeira questão. FUVEST objetiva. Para todo mundo, né? Específica e não específica. O pinhão mostrado na foto, coletado de um pinheiro do Paraná, Araucária augustifolia, é o quê? Gente, antes de ler as opções, a gente falou que os pinhões são sementes, né? Isso. Sementes. E nunca poderia ser um fruto, pois trata-se de um pinheiro. Pinheiro é gimnosperma, semente nua, não tem fruto. Vamos então buscar as opções, encontrando aquela que se refere ao pinhão como uma semente. Letra A, um fruto. Não quero nem ler o resto, gente. Se é fruto, não pode ser uma gimnosperma. Então elimina a letra A. Letra B, um fruto. Elimina a letra B. C, uma semente. Opa, lelê. Uma semente. Estrutura unicelular resultante do desenvolvimento do ovário. Tá tudo errado. Tudo errado. Primeiro, porque é lógico que a semente não é unicelular. Ela é uma estrutura pluricelular. E desenvolvimento do ovário, a gimnosperma não tem ovário. Por isso que ela não tem flor. As flores verdadeiras têm que ter ovário. Então ela não tem ovário. E mesmo que tivesse, o ovário desenvolvido origina o fruto. Estrutura que está ausente nas gimnospermas. Então, embora C tenha semente, pô, esquece ela, porque a explicação está toda errada. Letra D. Uma semente, opa lelê, estrutura multicelular, resultante do desenvolvimento do óvulo. Aí sim, porque a gente viu no esquema que o óvulo que guarda o saco embrionário, depois da fecundação, vira semente, vira o pinhão, que guarda no seu interior o embrião diploide e o endosperma, tecido de reserva, haploide. Essa está bem certinha, pode marcar D. Mas vamos ler a letra E, semente, estrutura unicelular, já está errada, resultante do desenvolvimento do óvulo. Gente, você acha que uma semente, um pinhão deste tamanho, é unicelular? Claramente não. Gimnospermas geram sementes pluricelulares a partir do desenvolvimento do óvulo. Letra certa, letra D. Vamos fazer agora a próxima Bem questão. tranquila essa questão, né? Pô, as questões não são difíceis, gente. Vocês estão vendo nas nossas atividades que elas não são difíceis, elas são fáceis. É só interpretar e lembrar o conteúdo simples que a gente já viu. Vamos para essa próxima questão aqui. Bom, a segunda questão é uma questão da FUVEST discursiva. Não dá trabalho não, né? Mas nas questões discursivas, você sempre tem que se preocupar em escrever tudinho, ser bem claro, para a banca ou o seu professor te dar o ponto cheio na questão. Pesquisadores encontraram características surpreendentemente avançadas no fóssil de um peixe primitivo conhecido como Gogonassus, que viveu há cerca de 380 milhões de anos no oeste da Austrália. Esse gênero faz parte de um grupo de peixes com barbatanas lobuladas que deu origem aos vertebrados terrestres. E é uma das amostras mais completas já encontradas de seres aquáticos do período devoniano. Letra A. É correto afirmar que os primeiros vertebrados terrestres, descendentes dos peixes barbatanas lobuladas, foram necessariamente consumidores primários? Por quê? Isso não tem a ver com a aula de hoje, não. Mas, de qualquer forma, está aí para a gente depois chegar na letra B, que fala das gimnospermas.
Ué, Rodá, esse primeiro peixe, ele foi o primeiro vertebrado terrestre. Então, se ele é o primeiro vertebrado terrestre, ele deveria comer as plantinhas. Ele deveria ser consumidor primário, né? Porque pensa, a planta na cadeia alimentar seria o produtor e esse peixe o consumidor primário. Pode ser? Pode. Mas será que obrigatoriamente ele era consumidor primário? Lógico que não, gente. Pensa que ele é o primeiro vertebrado terrestre. Mas não haveria ali também invertebrados que já estão nessa terra há muito tempo? Insetos, por exemplo? Invertebrados, por exemplo, não é isso? Os invertebrados podem estar ali, ó, há muito mais tempo. E aí, esse peixinho, lobulado, pode estar se alimentando de algum invertebrado terrestre. Sem falar que ele pode ser terrestre, mas comer animais aquáticos. Pô, você não tem a gaivota caçando peixe, o martim pescador pegando peixe? Não é porque o cara, você comendo peixe, eu comendo, adoro um peixinho. Não é porque a gente está na Terra que obrigatoriamente a gente vai pegar o nosso alimento na Terra. Entenderam, gente? Então observa que, embora ele seja o primeiro vertebrado terrestre, outros animais invertebrados já haviam conquistado a Terra anteriormente aos vertebrados, e além disso ele poderia também se alimentar de animais aquáticos, ou seja, poderia ser consumidor secundário, terciário, quaternário, em diante. Beleza? E a letra B da questão, ela fala o quê? Considerando que no Devoniano surgiram os primeiros filos de plantas gimnospermas, quais dentre as seguintes estruturas dessas plantas poderiam ter servido de alimento a esses primitivos vertebrados terrestres? Caule, folha, semente, flor ou fruto? Justifique. Pera lá. Tá falando de uma gimnosperma. Gimnosperma tem semente nua, não tem fruto. E também, por apresentarem conestróbilo que não tem ovário, não possuem flor. Então, o que poderia servir de alimento para o peixinho? Caule, folha, semente. Para aí. Não poderia ser flor nem fruto, haja visto que gimnospermas não possuem flores, mas sim reproduzem através dos cones ou estróbilos, e na ausência do ovário também não podem ter frutos. Tem sementes, que são os pinhões, e grupamentos de sementes, que são as pinhas, mas nunca possuem frutos. Beleza? Repara, gente, as questões são bem repetitivas. Sempre caem as mesmas coisas. Sim. Não pode se dar o luxo de errar uma coisa dessa. Beleza? Pro Vamos então para a próximo última vídeo questão. aqui, para acabar, antes das considerações finais, né? Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Vamos lá. Próximo. Bom, e aí a gente chega na última questão discursiva boa. Por quê? Porque embora a gente tenha falado de gimnospermas, você nunca pode perder a visão do todo, a visão comparativa dentre os vários grupos de plantas. Então vamos dar uma olhada nessa questão. Em seu livro Biology of Plants, Freeman Company Resolution, dizem: as plantas, como todos os organismos, tiveram ancestrais aquáticos. A história evolutiva das plantas está intimamente ligada à progressiva ocupação do ambiente de terra firme e à crescente independência do meio aquático para a reprodução. Letra A. Compare as samambaias e os pinheiros quanto à dependência do meio aquático para a reprodução. Pensa na samambaia? Pensa na pteridófita? Como é que são mesmo os gametas masculinos das pteridófitas? Os anterozoides, eles são flagelados. Se as pteridófitas têm gametas masculinos flagelados, elas dependem muito da água do meio para que o gameta masculino nade e encontre o gameta feminino, fazendo assim a fecundação. Então, pteridófitas dependem da água para a reprodução, pois possuem gametas masculinos flagelados. Agora um pinheiro e a gimnosperma. Graças à presença do grão de pólen e à formação do tubo polínico, o seu gameta masculino, que é o núcleo espermático, pode alcançar diretamente a oosfera, diretamente o gameta feminino, de forma independente da água. Beleza? Então, briófitas e pteridófitas dependem da água para a reprodução, gimnospermas e, posteriormente, vocês vão ver, angiospermas não dependem da água para a reprodução. Sim. Beleza? Letra B. A letra B fala: discorra sucintamente sobre uma aquisição evolutiva não ligada diretamente à reprodução que permitiu às plantas atingir grande tamanho e contribuiu decisivamente para seu sucesso na ocupação do ambiente de terra firme. Minha gente, esse sucesso no ambiente de terra firme aconteceu um passo atrás das gimnospermas, né? Um passinho atrás das gimnospermas. Por quê?
Porque as pteridófitas já ocupam bem o ambiente terrestre. Por quê? Porque pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são traqueófitas. Possuem vasos condutores de seiva que vão permitir a essa planta órgãos verdadeiros, raiz, caule e folha, e um maior porte, um maior crescimento desses vegetais de forma muito mais independente da disponibilidade de água no meio. É lógico, eu posso falar outras coisas? Posso. Tecidos de sustentação, como o xilema, o esclerênquima, estruturas que evitem a perda d'água excessiva, como, por exemplo, pelos, tricomas, como, por exemplo, uma cutícula espessa. Cara, você pode discorrer sobre várias coisas, mas eu tenho certeza que ao ler essa questão, a primeira coisa que você pensou e tem que pensar é a presença de vasos condutores de seiva. Só toma cuidado que esses vasos condutores eles não vão surgir nas gimnospermas, né? Eles surgem nas pteridófitas e, graças a isso, das pteridófitas em diante, as plantas têm uma independência da água muito maior do que no caso das briófitas, que não possuem vasos condutores de seiva, com isso não podem ter um grande porte e têm um transporte de substâncias bastante primitivo. Lelê? Espero que você tenha entendido, né, que você esteja avançando no entendimento da botânica. A gente se encontra em um próximo módulo. Até mais. Valeu, Roda. Galera, bom, a gente fecha o conteúdo de gimnospermas, que não é grande, é pequeno, comparado ao capítulo 1, que fala de bastante coisa. Vimos aqui as principais características, a sua diversidade e, por último, analisamos agora o seu ciclo de vida. Você vai voltar no vídeo, gente. Volte o vídeo, faça aquelas anotações que eu pedi, se você não fez ainda, sobre o ciclo de vida dela. É a mesma coisa que está aqui, mas lá está uma forma mais simplificada. Aqui ele mostra para gente, como você vai olhar no teu livro, ele mostra para gente como que é o grão de pólen, como as suas principais estruturas, né? Ele explica como que essa meiose vai originar o grão de pólen, tá legal? Então, gente, vocês vão fazer o seguinte, após assistir esse vídeo, vocês vão fazer as atividades desse capítulo, que é as atividades de gimnospermas, que vão ser atividades para a sala e as atividades propostas. E aí, vocês vão responder essas atividades que aí a gente encerra o nosso livro 1. Repara que a gente, daqui, ó, depois vem a parte de Enem, que eu vou pedir para vocês fazerem também, né? E a gente encerra o nosso livro 1. Depois dele, depois desse livro, vocês já vão direto para o livro 2. E no livro 2, eu só estou colocando aqui no meu aqui, a gente vai começar no capítulo 5, que é angiospermas. Então, quais são as atividades que vocês vão fazer? São 2 atividades, então. Vão ser as atividades para a sala e propostas e também essa parte aqui de Enem e vestibulares. Tá legal? Vocês vão responder que vai falar de todo o conteúdo até gimnospermas. Ok? Então, vão ser essas 2 atividades que eu quero que vocês façam. Numa próxima aula eu faço um vídeo fazendo a correção dessas atividades, tá? Ou eu dou o gabarito para vocês veem aonde vocês erraram, tá legal? O que eu não quero que vocês façam é o seguinte, eu tenho aqui, por exemplo, aqui falando que essa questão número 4 é da UFRGS. Se você jogar essa questão na internet, é claro que você vai achar a resposta. Porém, tenta responder primeiro. Tenta responder, anota o que você tiver dúvida para a gente comentar sobre isso num próximo vídeo, ok? Então, volte o vídeo quantas vezes for necessário, assista, faça as anotações, as observações, que a gente encerra gimnospermas, ok? Mais para frente a gente vai continuar com os exercícios, vamos ver a angiosperma e quando a gente voltar para a aula a gente faz uma revisãozinha em sala. Ok, gente? Desculpa qualquer coisa, se deu alguma travada, se teve algum erro no vídeo, peço desculpas, tá? Ainda estou me adaptando a usar esse programinha. Nossa aula não foi muito longa, fez quase 40 minutos, tá? É claro que essa aula aqui, se fosse presencial, seria praticamente 2 tempos de aula que a gente faria tudo isso para dar esse conteúdo, tá bom?
Então, gente, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Bons estudos, tá legal? Beijão, tchau, tchau.